Olá pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês o capítulo 10 do livro Igreja Centrada, que fala sobre contextualização ativa. Na verdade, em toda essa terceira parte do livro, nós estamos falando sobre contextualização do Evangelho. Já vimos vários tipos de contextualização, e hoje falaremos sobre essa contextualização que é ativa. Bom, a ideia do capítulo é mostrar que essa contextualização ativa ela envolve um processo de três partes, que é entrar na cultura, desafiar a cultura e apelar aos ouvintes. Basicamente é isso que nós veremos hoje. Então, o Tim Keller, neste capítulo, ele começa com uma ilustração que vai nortear, então, essa atividade da contextualização. E ele usa a ilustração das demolições. Então, ele diz que toda perfuração sem explosão ou toda explosão sem perfuração resulta em fracasso. Por quê? Ele te convida a pensar numa estrada e que nessa estrada existe uma barreira, uma grande pedra, um grande morro, que está impedindo a passagem, e aí então para que esse morro seja explodido, para que ele saia da sua frente e você consiga passar, é necessário primeiro que haja uma perfuração dentro dele, e depois que você atingir o centro, o núcleo daquela rocha, daquela pedra, então você coloca um explosivo ali, e então ela vai quebrar toda, e aí você vai conseguir eliminar a rocha do caminho. Se você explodir a pedra, né, tentar explodir aquela rocha, só jogando uma dinamite, por exemplo, por cima, ela vai fazer apenas um machucadinho na rocha, mas ela vai continuar intacta. E se você apenas perfurar a rocha, ela vai continuar do jeito que está, ela não vai sair. Então ele está dizendo que toda perfuração, né, dessa rocha, sem que haja uma explosão, ou toda uma explosão, só que sem uma perfuração dentro dela, a explosão apenas superficialmente e não por dentro, resulta em fracasso. Então, e aí ele diz assim, se você fizer as duas coisas, tanto a perfuração primeiro quanto a explosão, você vai remover a pedra do lugar. Aí ele propõe que para contextualizar com equilíbrio, então, e para alcançar de modo bem sucedido as pessoas de uma cultura, pensando nessa ilustração de explosão a partir da perfuração, ele diz o seguinte: precisamos então entrar na cultura com sensibilidade e respeito, assim como fazemos na perfuração na ilustração. Precisamos entrar primeiro, o que é um trabalho cuidadoso, um trabalho que leva tempo, um trabalho que as pessoas que estão em volta podem estar pensando que não está acontecendo nada, porque basicamente é invisível, está dentro ali da rocha o que está acontecendo, mas se queremos contextualizar com equilíbrio e alcançarmos as pessoas de maneira bem sucedida, precisamos aprender a entrar nessa cultura com sensibilidade e com respeito. E aí ele diz que se apenas perfurarmos, confirmando e refletindo a cultura, dizendo que coisas aceitáveis às pessoas, se apenas quisermos agradar as pessoas, se entrarmos demais, em certo sentido, não é que entrar demais, é que você se conforma, você toma o molde da cultura, então dificilmente alguém vai se converter, porque você se moldou a rocha, por assim dizer. Você estava penetrando nela, mas você acabou se tornando a rocha. Então esse é um extremo que não pode acontecer, é um cuidado que se tem que ter ao entrar na cultura com sensibilidade e respeito. Por outro lado, entrar só não adianta nada, mas é preciso desafiar a cultura nos aspectos em que ela contradiz com a verdade bíblica, e essa é a fase da explosão dessa rocha. Da mesma maneira, essa é uma postura, uma atitude importante, mas ela carrega as suas tentações e o seu perigo.
que é se apenas explodirmos, então nos injuriando contra os males da cultura, apenas desafiando a cultura, provavelmente não seremos ouvidos pelas pessoas que queremos alcançar. Então, se a gente só bater, se a gente só querer explodir tudo e todos, então a gente não vai alcançar ninguém, porque as pessoas não vão querer nos escutar. Tá? Então, as duas atitudes que temos que ter para contextualizar com equilíbrio, elas precisam ser recheadas de cuidados. Elas não podem estar sozinhas, né? Entrar e se conformar com a rocha não vai fazer diferença alguma, você só vai se tornar mais um. E apenas desafiar, apenas explodir sem entrar, você não vai ser escutado. Tá? Então, aqui, de qualquer forma, se você escolher uma e não outra, você já não está sendo equilibrado na contextualização. Por isso, essa ilustração da demolição ela é bem rica para a gente. Somente quando detonamos na base de nossa perfuração é que veremos o evangelho causando impacto nas pessoas. Tá, mas o que é essa base então? A base da nossa perfuração é quando apontamos os erros da cultura com base em algo em que ela acertadamente acredita. Algo que ela acredita de verdadeiro. Quando descobrimos isso e apontamos os erros da cultura com base nesse acerto de sua fé, é que então vamos ter uma contextualização bem sucedida. Por exemplo, ele cita a doutrina muito conhecida do sacerdócio universal de todos os crentes, ou seja, que todos os crentes têm um único mediador, né, entre Deus e os homens, entre esses crentes, que é Jesus Cristo. E por conta de Jesus Cristo, então, porque ele é essa mediação, então nós podemos todos ter acesso igualmente a Deus por meio de Cristo. Não precisamos de um papa, não precisamos de alguém que vá fazer essa intermediação por nós. Tá? Não precisa de mais ninguém, todos têm acesso a Deus por meio de Cristo. Então essa é a doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes. Agora, ela se encaixa com o conceito ocidental de liberdade e de direitos do indivíduo. Essa doutrina aqui se encaixa muito bem numa época como a nossa, em que enfatiza a questão da liberdade, do direito do indivíduo. Não precisa alguém que tenha que rogar por você, que precisa fazer essa mediação. A nossa sociedade encara de maneira muito tranquila esse aspecto. Então, as igrejas ocidentais conseguem facilmente perfurar, né, pensando nessa ilustração, nessa narrativa cultural, enfatizando a importância, por exemplo, do ministério leigo, ou seja, o ministério daquele que não tem uma formação, que não é um oficial da igreja, não é um pastor ou um presbítero. Então, isso é o ministério leigo, né? Das pessoas que não têm uma formação, que não têm um cargo necessariamente. Então, as igrejas, pensando nisso, nessa aceitação, nesse conceito ocidental de liberdade e direito de indivíduo que cai bem, se encaixa bem dentro dessa doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes, então nós podemos enfatizar o ministério leigo e ele vai cair bem nos ouvidos dessa cultura aqui em análise. Só que também é possível que esse individualismo, que essa ênfase no indivíduo se torne, na verdade, é possível que o individualismo ocidental cause uma influência negativa na igreja. Então, por mais que essa ideia da liberdade e do direito dos indivíduos se encaixe bem com a doutrina universal de todos os crentes, ela pode ser de tal forma exagerada, que é característico de toda visão idólatra, focalizando no individualismo, e isso pode afetar a igreja negativamente também. Então, não só positivamente, aqui você acha uma brecha para perfuração, mas aqui a gente observa esse problema aqui do individualismo quando membros da igreja se recusam, por exemplo, a aceitar a disciplina
e argumentam que ninguém, nem mesmo os líderes da igreja, tem o direito de dizer como as pessoas devem viver sua vida cristã. Então é o outro lado, né? Portanto, essa é uma área em que a explosão, não só a perfuração, como vimos aqui, mas a explosão se faz necessária, confrontando o individualismo do cristianismo contemporâneo com a verdade bíblica. Tá? Então, isso é o equilíbrio. Você começa com uma doutrina bíblica que, de alguma forma, encontre eco numa crença da cultura, num conceito daquela cultura, mas também aquele conceito, de maneira idólatra e exagerada, ele também carrega malefícios que precisam ser explodidos, que precisam ser confrontados, desafiados à luz da verdade bíblica. Tá? Então esse é o movimento que a gente precisa fazer para sermos equilibrados. Então somente quando detonamos na base da nossa perfuração é que veremos o evangelho causando impacto nas pessoas. Agora, pensando nisso, então nós queremos evitar dois extremos. Primeiro, queremos evitar o que o Tim Keller chama de cativeiro cultural, que é você não se adaptar aos novos tempos e às novas culturas, é você ficar parado no tempo e você não quer se perfurar. Então, nesse sentido, existe um perigo da irrelevância, porque você não entra naquela rocha, você não entra naquela cultura, você não comunica com ela. Então você é irrelevante. Porém, da mesma forma, nós queremos evitar o outro extremo, que é o sincretismo, que é a inserção no cristianismo de ideias e práticas não bíblicas. É quando a gente se mistura de tal forma que nós somos afetados e as nossas crenças são mudadas, os nossos comportamentos são mudados, e aí então você faz uma mistura, um sincretismo, tá? Daquilo que não é bíblico, seja de práticas, seja de ideias. E aí então a gente corre o risco da perda da identidade e da distinção cristãs. Tá? O crente precisa ser distinto, ele precisa ter uma identidade diferente da que existe no mundo. Só que se você deixa que o cristianismo seja afetado por essas ideias e práticas não bíblicas, então esse é o perigo. Então, dos dois lados, dos dois extremos, tem o perigo, ou da irrelevância, ou da perda da identidade, ou da distinção do cristianismo. Tá? A gente quer evitar isso, por isso essa ilustração é importante para a gente e vai nortear todo o capítulo. Então, a partir depois dessa ilustração, ele fala que existem 3 fases, que não necessariamente você termina uma fase, entra na outra e não volta mais para ela, mas são 3 partes que funcionam em conjunto nessa atividade da contextualização. Então, a primeira delas é entrando na cultura. Essa primeira fase, primeiro objetivo que a gente tem é entrar, é perfurar, conforme na ilustração, essa rocha que é a cultura e adaptando-se a ela. Tá? Então, o primeiro passo da contextualização ativa é entender e, tanto quanto possível, identificar-se com os ouvintes, as pessoas que tentamos alcançar. Então, nós queremos entender a cultura, nós não partimos do pressuposto que já sabemos tudo, que já entendemos tudo daquela cultura. Então, é um passo humilde. Queremos entender e queremos nos identificar com os ouvintes. Queremos ver quais são as semelhanças. E isso tem início com um esforço persistente e infindável, ou seja, não tem fim, esse esforço de se tornar o mais fluente possível. Então essa ideia de ser fluente é muito importante aqui, na realidade social, linguística e cultural dessas pessoas. Precisamos, da mesma maneira como você chega em um país e você quer falar a língua daquele país para se comunicar e você não quer parecer estrangeiro, você quer ter fluência na fala, precisamos ser fluentes nas relações culturais das pessoas que queremos alcançar. Então,
nas realidades sociais, nas realidades linguísticas e culturais das pessoas. E para isso, para alcançarmos essa fluência, então precisamos aprender a expressar os medos, as esperanças, as objeções, as crenças dessa cultura tão bem, de forma tão clara, que elas sintam que não conseguiriam, as pessoas dessa cultura, não conseguiriam se exprimir de maneira mais clara. Olha o que ele está falando. A gente precisa aprender, entender essa cultura de tal forma que a gente expresse o medo dessa cultura, os medos, de maneira mais clara do que a própria pessoa conseguiria fazer. Você teria que expressar as esperanças que as pessoas dentro dessa cultura têm de maneira mais clara do que elas mesmas conseguiriam dizer. Um desafio maior ainda, você deveria conseguir expressar as objeções, por exemplo, à fé que determinada cultura tem melhor do que elas mesmas. E aqui está um ponto super importante. Geralmente, quando a gente vai conversar com aqueles que pensam diferente de nós tendemos a caricaturizar as posições, as dúvidas e minimizar as dúvidas dessas pessoas, as objeções, tratando-os como ridículos. Mas falamos que queremos alcançar as pessoas, mas tratamos as objeções delas como ridículas. Não queremos entendê-las, não queremos nos identificar com elas. E somos rudes e as afastamos, então, da apresentação genuína do Evangelho por conta disso. Então nós, na verdade, deveríamos aprender a entender as objeções que as pessoas têm à fé, por exemplo, e saber expressar para elas mesmas essas objeções de maneira que elas falem: olha, você conseguiu explicar a minha posição e a minha dúvida, a minha objeção melhor do que eu conseguiria explicar. E isso é uma ótima perfuração nessa rocha cultural. E você deveria também saber expressar as crenças dessas pessoas de maneira que elas se assustem como você as conhece. Tá? Então, esse é o desafio da perfuração. Francis Schaeffer, por exemplo, disse o seguinte certa vez, escreveu, né? O cristianismo demanda que tenhamos compaixão suficiente para, primeiro, identificar as perguntas de nossa geração. Precisamos ouvir o que essa geração, o que a nossa cultura, o que a cultura, na verdade, das pessoas a que queremos alcançar, quais são as perguntas que elas estão fazendo. Para assim, depois, responder as perguntas, o que é uma tarefa difícil. Mas primeiro comece por ouvir com uma atitude de compaixão. Tenha compaixão das pessoas. Então, por isso, abra os seus ouvidos, feche um pouco a sua boca antes e ouça mais. E identifique, é ouvir com intencionalidade. É tentar buscar identificar as perguntas que as pessoas estão fazendo. Quais são os medos delas? Quais são as esperanças delas? Quais são as objeções? Quais são as suas crenças? É isso que a gente tem que procurar. Mas às vezes nós estamos mais preocupados em falar, em dar respostas que as pessoas não estão fazendo. Por isso elas não nos escutam e não se interessam. E aí quando elas fazem isso, nós reputamos que essas pessoas são duras de coração e não querem ouvir. Mas na verdade a nossa abordagem está sendo muito pobre. Nós não estamos de fato entrando nessa cultura. Nós não estamos perfurando a cultura. Tá? Então, dentro disso, ele vai falar como entrar na cultura. E aí, a maneira de entrarmos na cultura é mergulhando, se aprofundando nas questões, nas perguntas, nas esperanças e nas crenças da cultura. A primeira tarefa da contextualização, então, é mergulhar nessas questões, esperanças e crenças para que, então, nós possamos oferecer respostas bíblicas e centradas no Evangelho às perguntas que são feitas.
Precisamos ter a habilidade de conectar a mensagem que não muda do Evangelho às perguntas que são feitas em cada geração, em cada cultura, em cada local, cada pessoa específica, vivendo uma circunstância específica. Mas primeiro precisamos saber quais são essas questões, esperanças e crenças, para que depois então a gente ofereça respostas a partir do Evangelho. E existem várias maneiras de nos familiarizarmos com as perguntas e crenças de determinada cultura. Uma forma, por exemplo, é buscar o ponto de vista de formadores de opinião. Então você faz isso geralmente com acadêmicos, às vezes literatura. Você pega livros que falam sobre a formação de determinada cultura em determinada região e você intencionalmente procura saber isso, pesquisa. Você vai atrás, você conversa com os moradores mais velhos da região, você conversa com o prefeito, você procura ler a história daquela região, procura saber quais são os pensamentos formadores. Mas não só isso. Acho que de maneira até mais adequada é você procurar relacionamentos sinceros com as pessoas. Gente, e as pessoas percebem quando queremos apenas mais um número na nossa igreja, quando queremos simplesmente mais realmente um número, sem ser uma pessoa. Nós não estamos preocupados com ela, nós estamos preocupados, na verdade, com o que ela pode nos oferecer, né? Fazendo parte da nossa comunidade. Mas precisamos ser sinceros no envolvimento com as pessoas e ouvindo-as, sobretudo, com muita atenção. A fonte mais importante de aprendizado serão as horas gastas no relacionamento sinceros com essas pessoas e ouvindo. E o resultado disso, de você gastar esse tempo ouvindo as pessoas, é que você invariavelmente vai receber novas respostas e aplicações para a sua vida e para a vida daquela comunidade. O Tim Keller, ele conta uma experiência pessoal dele, quando ele começou a plantar a Redeemer lá em Manhattan, Nova York. E aí então ele diz que ele, depois das suas pregações, toda semana ele tinha pelo menos umas 20 conversas com as pessoas ali daquela região que tinham ouvido o seu sermão e elas iam trazendo os seus feedbacks, coisas que elas não entenderam, não gostaram ou etc. E ele diz que à medida que ele estudava o texto bíblico, com as objeções e as perguntas daqueles novos amigos, ou seja, daquelas pessoas com as quais ele estava se relacionando. Então, à medida que ele estudava o texto bíblico com essas objeções e essas perguntas, ainda soando nos seus ouvidos, ele enxergava implicações e aplicações do texto que não havia notado antes. Por que essas perguntas, esses questionamentos, essas objeções dessas pessoas tinham ficado internalizadas dentro dele? Isso fazia parte do seu pensamento. Então agora, quando ele ia para a Bíblia, ele via a Bíblia respondendo não somente às suas questões, mas respondendo a questões dos outros. E percebia novas implicações, ele percebia uma maior riqueza no texto bíblico. Então, olha a relevância, até para nós mesmos, de nos relacionarmos com pessoas de diferentes culturas. E se estamos profundamente envolvidos com a vida e as dúvidas e as preocupações das pessoas, quando estudarmos a Bíblia para pregar a elas, obteremos as respostas de Deus às suas perguntas. Talvez você encontre perguntas que você não saiba a resposta, mas quando você tem contato com essas perguntas e você se importa com essas pessoas, então quando você vai estudar a Bíblia, então essas respostas vão começar a surgir e brotar da página das Escrituras para que você responda essas perguntas que as pessoas estão fazendo. Então, se estamos vivendo na cultura e fazendo amizade com as pessoas, a contextualização será natural e ela será bem orgânica. Ela simplesmente vai brotar dos relacionamentos em nossa vida e em nosso ministério. Então, por isso que precisamos
enfatizar a importância de criarmos relacionamentos sinceros com as pessoas que queremos alcançar e, sobretudo, ouvindo-as, pesquisando e ouvindo as pessoas. E então a gente vai ter esse resultado que nós queremos. E uma outra forma de entrar na cultura, ao pensar nisso, né, nessa infiltração, o que buscar ao entrar na cultura? Então, a comunicação contextualizada do Evangelho se adaptará à cultura na maneira de persuadir, chamar e convencer as pessoas. Então, essa comunicação contextualizada ela vai se adaptar à cultura na medida e na maneira que ela persuade, chama e convence as pessoas. Então, 3 maneiras básicas de argumentação. E antes mesmo de mostrar essas 3 maneiras, o Keller diz que nenhuma maneira de persuasão é melhor do que as outras. Tá? Todas essas 3 maneiras podem levar ou mesmo afastar do conhecimento de Deus. E os autores da Bíblia usam todos esses 3 apelos que eu vou mostrar para vocês. Então, se entrarmos em uma cultura, passaremos a discernir qual dessas 3 abordagens e suas muitas variantes causará maior impacto nas pessoas que desejamos alcançar. Por isso a importância de sabermos quais são essas 3 maneiras básicas de argumentação. A primeira delas é conceitual. O que é uma argumentação conceitual? As pessoas tomam decisões e chegam, essas pessoas conceituais, tomam decisões e chegam a convicções por meio da análise e lógica. Então são pessoas bem racionais, filósofas, sabe? Que gostam de pensar, que gostam de analisar. Isso envolve um raciocínio silogístico, no qual são estabelecidas premissas, então são feitas as conclusões necessárias a partir daquelas premissas. Então, esse tipo de pessoa, existe uma abordagem para esse tipo de pessoa. Uma abordagem que precisa levar em consideração o jeito, a cultura da pessoa. Então vai ser uma abordagem mais racional, uma abordagem mais lógica. Por outro lado, e não existem só pessoas assim, existem pessoas que precisam de uma abordagem relacional concreta. Então, o que significa isso? São pessoas que tomam decisões e chegam a convicções não por meios racionais ou lógicos, mas por meio de relacionamentos e de prática. Essas pessoas possivelmente acreditam no que a comunidade acredita. Então, pessoas muito influenciadas por sua comunidade e também se preocupam com aquilo que é prático, com uma vida que gera resultados. Acreditam num princípio somente depois de ver como ele funciona. Esse é o segundo tipo de pessoa. Então, quando você for apresentar o evangelho para esse tipo de pessoa, você precisa levar em consideração, então, a questão prática do evangelho, como o evangelho transforma todas as áreas da vida de maneira muito prática mesmo, né? Não fica só no mundo das ideias. Mas existem pessoas que são mais intuitivas. São pessoas que tomam decisões e chegam a convicções não por meio de coisas práticas ou de relacionamento ou de teorias e de silogismos, mas por meio de sabedoria e experiência. Pessoas intuitivas acham histórias e narrativas mais convincentes e transformadoras do que provar proposições por intermédio da argumentação. Pensando nisso, então, pensando nesses 3 tipos diferentes de pessoas, então, logo, 3 maneiras básicas de argumentarmos com elas, como saber quais são essas pessoas? Né? Em que característica cada uma tem ou onde ela se encaixa aqui. Primeiro, relacionamento sincero. Ouvir com muita atenção, perceber intencionalmente como a pessoa desenvolve os seus relacionamentos, a sua fala, as suas convicções, as suas crenças. Perceba isso primeiro. Cada cultura geralmente tem uma ênfase maior em uma dessas daqui, tá?
Então, mas não quer dizer que toda pessoa dentro daquela cultura tenha essa característica. Mas só lembrando, então, nenhuma dessas três maneiras é melhor do que as outras. Geralmente, quem é mais racional, conceitual, acha que é superior às outras pessoas. Já o concreto, o relacional, o concreto, que quer coisas práticas, ele também vai se considerar superior ao racional, porque ele vai falar, esses caras aí vivem no mundo das ideias, e que o meu negócio é o que funciona, o que é prático. E o intuitivo também muitas vezes vai desprezar os outros dois. Então, não há a necessidade de desprezarmos. As três formas são formas que a Bíblia mostra pra gente, que os autores bíblicos usam. Então, se entramos numa cultura, passaremos a discernir qual dessas três abordagens e suas muitas variantes vai causar maior impacto nas pessoas que queremos alcançar. Mas só faremos isso quando entrarmos na cultura. Tá? Mas lembre-se disso. Isso aqui vai ser bem importante para quando você estiver iniciando um relacionamento com alguém para transmitir o evangelho, e aí você vai pensar qual dessas três formas eu apresentaria o evangelho que seria mais adequada à maneira dessa pessoa de ser ou dessa cultura. E o que devemos buscar também ao entrar na cultura é discernir as suas cosmovisões, os seus compromissos do coração, esses compromissos dominantes naquela cultura, essas cosmovisões dominantes ou os seus sistemas de crença. Essa é uma parte bem importante. Então, quando nos envolvermos com uma cultura, devemos buscar dois tipos de crença. Preste bastante atenção nisso. O primeiro tipo, o tipo A, ele envolve crenças já abraçadas pelas pessoas e que, em razão da graça comum de Deus, correspondem, de certa forma, a alguns ensinos bíblicos. Tá? Então, esse é o primeiro tipo de crença, que envolve aquelas crenças já abraçadas pelas pessoas, que as pessoas já têm, e que, em razão dessa revelação geral, em razão dessa graça comum de Deus que alcança todas as pessoas, essas crenças correspondem, de certa forma, a alguns ensinos bíblicos. Por mais que seja uma cultura pagã, uma cultura secular, ela ainda corresponde a alguns ensinos bíblicos. Por causa dessas crenças então, essas crenças que de alguma forma correspondem à crença bíblica, por causa disso, as pessoas estão predispostas a achar mais plausíveis alguns dos ensinos bíblicos, que podemos chamar aqui de doutrinas A. Tá? Então, A é aquilo que está certo, o que corresponde ao que está na Bíblia. Então, crenças A são crenças que correspondem, e nós podemos chamar então de doutrinas A, que são aquelas doutrinas que a Bíblia fala. Agora, no entanto, também encontramos as crenças B, que de diferentes da A, podem ser chamadas de crenças contraproducentes. O que é isso? Crenças da cultura que levam os ouvintes a achar algumas doutrinas cristãs implausíveis ou bastante ofensivas. Então, se desse lado aqui, quando apresentamos a doutrina A, ou seja, uma doutrina bíblica, que de alguma forma corresponde com as crenças que as pessoas já têm naquela cultura, elas estão mais dispostas a achar plausíveis o ensino bíblico. Desse lado aqui, quando a gente vai falar de uma doutrina B, ou seja, que contradiz diretamente a visão daquela cultura, isso leva os ouvintes a achar as doutrinas cristãs implausível ou bastante ofensiva e rejeitar. Então, essas crenças B, essas crenças que não correspondem com o ensino bíblico, contradizem diretamente a verdade cristã em pontos que podemos chamar de doutrina B. Então, um exemplo aqui que o Tim Keller dá. Em Manhattan, por exemplo, em Nova York, onde ele plantou a igreja Redeemer, aquilo que a Bíblia ensina sobre dar a outra face é muito aceito pela cultura. Ou seja, é uma crença A. É uma crença que a Bíblia fala e que a cultura
corresponde, pela graça comum de Deus, àquela forma de enxergar da cultura. Só que o que ela ensina, essa mesma cultura que aceita a dar outra face, essa mesma cultura ela ensina sobre sexualidade, o que ela ensina, né, é confrontado pela Bíblia. Então, de certa forma, ela aceita algo da Bíblia, mas outra crença dela, que aqui a gente chama de crença B, ela rejeita o ensino da Bíblia. Na relação de sexualidade, então as pessoas devem ser livres, elas não podem ficar com tantas regras, tantas proibições nessa área, embora elas aceitem que dar outra face é uma boa coisa a ser realizado, um bom princípio de vida. E aí ele dá um exemplo que em outras culturas isso é invertido. Por exemplo, no Oriente Médio, a gente vê o oposto. Dar a outra face parece injusto e nada prático. Geralmente as religiões ou o povo do Oriente Médio acha que isso é sinal de fraqueza. Mas, em compensação, as proibições bíblicas quanto à sexualidade fazem muito sentido para eles. Então, aqui está um exemplo de crença A e crença B, ou seja, crença que corresponde à Escritura e crença que não corresponde à Escritura, diferente em cada cultura. E a gente precisa entender, então, quais são essas crenças A e quais são essas crenças B. Então, o primeiro desafio nosso é identificar essas crenças A, essas crenças que correspondem ao ensino bíblico. A gente precisa entender isso. E como a gente faz isso? Nos relacionando com as pessoas. E, em segundo lugar, nós precisamos, então, mostrar as doutrinas A. Então, o primeiro passo é quando você está se relacionando, você identifica quais são as crenças que correspondem ao ensino bíblico dentro daquela cultura. E depois você vai abordar aquelas pessoas daquela cultura mostrando justamente as doutrinas A, ou seja, as doutrinas que serão mais facilmente aceitas, em que as pessoas, na verdade, vão achar mais plausíveis e vão estar mais predispostas a aceitar. É com essas doutrinas que você começa. Então, em nossa comunicação do Evangelho, entramos na cultura mostrando às pessoas as crenças sobrepostas que elas têm facilidade de aceitar. Então, é como se a gente estivesse falando: está vendo isso aqui em sua cultura, esse aspecto? Você vê essa crença bastante conhecida? A Bíblia diz a mesma coisa. Só que de um modo muito mais forte, é claro, um modo muito mais claro. Mas você faz esse link, você faz essa ponte. Você mostra algo que a pessoa valoriza naquela cultura e você mostra que a Bíblia enfatiza aquilo de um modo muito mais fundamentado, muito mais forte. Mas você começa por aqui. Por exemplo, existe um texto bíblico lá em Atos 17, versículo 28, que Paulo cita os poetas pagãos para mostrar a criação e a providência de Deus. Ou seja, ele está mostrando pessoas que não acreditam em Deus dentro daquela cultura e ele está usando aquilo para fazer essa ponte, para fazer esse link, para apontar algo que a Bíblia fala. Então ele está pegando uma doutrina A, uma crença A daquela cultura e usando para apresentar uma doutrina A, uma doutrina bíblica que corresponde pela graça comum de Deus a um aspecto daquela cultura. Então, tanto Paulo quanto nós devemos fazer isso objetivando desenvolver na mente daqueles que nos ouvem um respeito pela sabedoria bíblica. Porque, vamos lá, eles não valorizam a Bíblia de imediato, eles valorizam a sua cultura. Quando você faz um link daquele aspecto valorizado na cultura para o texto bíblico, então eles começam a respeitar a Bíblia, então. E aí ele dá alguns exemplos disso. Por exemplo, uma cultura que dá muito valor aos relacionamentos familiares e comunitários deve saber que existe uma forte base bíblica para a família, porque queremos desenvolver
um respeito pela sabedoria bíblica. Então vamos mostrar, olha, a Bíblia fala sobre isso. Legal vocês valorizarem a família. A Bíblia também faz isso. Já, por exemplo, uma cultura que valoriza bastante os direitos humanos e a justiça, ela deve saber que a doutrina bíblica da imagem de Deus é que é o fundamento histórico e teológico desses direitos humanos e da verdadeira justiça. Então você vai falar, pô, legal que vocês enfatizam isso, a Bíblia também enfatiza isso, muito bom. Ou seja, você reconhece a graça comum de Deus naquela cultura. Então, as doutrinas A, elas se tornarão pontos de partida para desafiar a cultura. Tá? São pontos de partida. A gente começa por aquilo que nos aproxima. Mas nossas críticas à cultura não terão poder de persuasão a menos que estejam embasadas em algo que possamos endossar nas crenças e nos valores dessa cultura. Vai chegar um momento em que precisaremos criticar aquela cultura. Mas se nós não embasarmos essa crítica em algo que possamos endossar nas crenças e nos valores dessa cultura, nós teremos ouvidos surdos. Pessoas que não vão querer nos ouvir. Então, por isso, essa importante orientação aqui de primeiro identificar essas crenças e depois começar com essas crenças que se assemelham àquela cultura, né? Crenças bíblicas que se assemelham, para que então depois, fundamentados nisso, nós cheguemos no momento de explodir. Tá? De mostrar as deficiências nas crenças, nos pensamentos, nas esperanças e nos medos, apontar e desafiar elementos marcados pelo pecado naquela cultura. Mas começamos com as doutrinas que têm essa aproximação. Então podemos contrariar algumas coisas erradas nas quais acreditam, mas a partir do fundamento das coisas certas em que acreditam. Então esse é o nosso desafio. Nós vamos contrariar, nós vamos desafiar, nós veremos isso daqui a pouco. Mas a partir do fundamento das coisas certas em que acreditam. Porque toda cultura tem elementos da graça de Deus. Toda pessoa tem alguma coisa da graça de Deus nela, porque Deus se revela a todos de uma maneira geral. Cada pessoa tem o que a teologia chama de semente da religião. Cada pessoa tem um conhecimento de Deus dentro dela, conforme Paulo fala lá no começo de Romanos. Então, por isso, a gente começa com essas coisas, esse conhecimento de Deus inato em cada ser humano, esses aspectos da graça comum, para que depois, então, a gente vá desafiar. Bom, então, essa é a primeira fase, ou a primeira parte dessa contextualização ativa. É entrar na cultura e se adaptar a ela. Como aqui já tem bastante coisa para a gente praticar, para a gente pensar, para a gente revisar, eu quero então incentivar vocês que gastem um tempo maior pensando nessas coisas, conversando aí com as pessoas ao seu redor, que talvez estejam vendo essa aula junto com você. Então, as perguntas do final do capítulo, que falam sobre até essa parte da aula. Então gaste um tempo estudando isso e tentando responder isso, tá? Então essa é a tarefa. E na aula que vem, eu vou dividir esse capítulo novamente em duas partes, nós falaremos sobre as outras duas posturas ou tarefas que temos que ter nessa contextualização ativa. Nós acabamos de ver apenas o entrando, apenas a imersão, apenas a perfuração nessa rocha cultural. Na semana que vem, nós vamos começar a ver, ou no próximo vídeo, o desafio de confrontar essa cultura. Precisamos desafiar o que há de errado naquela cultura e depois veremos sobre a importância do apelo aos ouvintes e do oferecimento de consolo, tá? Então, por hoje é só. Gaste um tempo conversando, tentando internalizar essas coisas e criando desafios pessoais em se relacionar com as pessoas, as ouvindo com atenção, tá bom?
Então, por hoje é só. Deus os abençoe.